Olá, boa tarde. Eu sou a professora Jéssica, líder do GEPLEIA, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, né? Lidero o grupo junto com a Fabiana Esteves Neves, né? Que é uma das convidadas internas de hoje, né? Pela primeira vez, nós estamos fazendo um encontro do grupo aberto, né? E a cada mês nós convidaremos pesquisadores que têm contribuições para aquilo que nós temos chamado de letramentos acadêmicos, né? E além do grupo de pesquisa, né, nós temos um laboratório, é um projeto, né, um programa de ensino e de extensão, é o Laboratório de Letramentos Acadêmicos, que nós, por meio do qual nós disponibilizamos uma série de atividades, oferecemos cursos, oficinas, né, palestras, em consonância com o que a gente vem pesquisando no GEPLEIA. E hoje nós temos um grupo de pesquisa como convidado, né, do qual a professora Fabiana também faz parte, né, que é o grupo Metacognição e Práticas Discursivas, certo? E desse grupo são 5 convidados, né, professor Diego da Silva Vargas, professora Patrícia Ferreira Botelho, professora Natália de Lima Nobre, professor Marcos Vinícius Broto de Almeida e professora Fabiana Esteves Neves. Cada um deles, né, terá um tempinho de 10 minutos para abordar as contribuições da metacognição para os letramentos acadêmicos, né? Nós começaremos com o professor Diego da Silva Vargas, que é doutor em letras neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em letras vernáculas, bacharelado e licenciatura em letras, português e espanhol, também pela UFRJ, e tem especialização em psicopedagogia. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Didática da Escola de Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, atuando nos cursos de pedagogia e de letras. Foi professor da educação básica também. Tem experiência em pesquisa na área de educação e de letras, com ênfase em linguística aplicada e educação linguística. É líder do grupo de pesquisa Formação de Professores em Educação Linguística e membro do grupo Metacognição e Práticas Discursivas, além de ser membro do GEPLEIA. E é um dos autores da coleção de livros didáticos de 6º ao 9º ano de espanhol, por El Mundo en Español, aprovada no PNLD de 2017. A fala do Diego se intitula Plano Inferencial de Leitura, Metacognição e Letramento Acadêmico. Diego, é com você agora. Obrigado, Jéssica, obrigado, Fabiana, pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho, né, da nossa perspectiva, e a ideia é mesmo a gente estabelecer uma conversa, né? Eu preparei aqui uma apresentação espero que dê uns 10 minutos, alguém controla o tempo para mim, por favor. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque está um barulho de obra aqui no fundo, então estou sempre preocupado se está dando para ouvir ou não. Essa obra está... Estamos ouvindo. A quarentena. Fica tranquilo que a Dionelli vai ficar de olho no tempo. A Dionelli é a nossa bolsista. Tá ótimo. Obrigado. Então, né, a ideia da minha breve apresentação é relacionar um pouco da minha pesquisa, né, que eu já venho desenvolvendo em relação ao ensino de leitura. O meu foco de investigação sempre foi o ensino fundamental, até porque era a realidade com a qual eu lidava, né, cotidianamente, enquanto eu estava desenvolvendo meu mestrado, meu doutorado. E aí, com a minha inserção no ensino superior, eu comecei a me interessar pela discussão sobre letramentos acadêmicos, e daí vem a minha inserção também no GEPLEIA, né? E aí eu venho pensando, então, como articular essa ideia que eu venho desenvolvendo com o ensino de leitura de forma geral, a
a ideia de letramento acadêmico, né? Então, eu parto de uma concepção de leitura, que a gente vem denominando de leitura integrativa, né? Não vou aqui ir lá muito atrás para a gente voltar nas perspectivas de leitura, mas a ideia básica dessa concepção de leitura integrativa é entender que a leitura se dá por uma integração de processos, né, de processos cognitivos, que se voltam para a construção de significados, e esses processos se dão sempre na própria interação, né, do leitor com o texto, e essa interação, na verdade, ela vai representar formas de construir sentidos que são mais amplas, uma vez que a gente vai ter esses mesmos processos envolvidos em outras formas de interação, como na escuta ou na produção de textos orais e escritos, né? E a leitura também é entendida como uma possibilidade de invenção, pensando no caminho das políticas cognitivas, que também não vou me aprofundar aqui hoje, né? E aí a gente parte de um pressuposto básico, a ideia de que os sentidos se constroem pela interação entre os conhecimentos prévios do leitor e as informações que ele recebe do texto, né? Essa já é um conhecimento básico dos estudos em cognição, da cognição clássica. Eu articulo essa ideia ao conceito de integração conceptual do Fauconnier e Turner, que são pesquisadores dos estudos em cognição e do que a gente vem chamando de linguística cognitiva, né? Então, a gente entende que não só os conhecimentos prévios do leitor e as informações do texto interagem entre si, como eles se integram, na verdade. Então, mais do que interagir, eles se integram para a construção de novos conhecimentos. E aí a minha contribuição aqui nessa fala de hoje é tentar pensar, a partir desses pressupostos, né, de que conhecimento prévio e informação do texto se integram para a construção de novos conhecimentos, pensar no que a gente vem chamando de plano inferencial de leitura e nos níveis inferenciais em que uma leitura pode se desenvolver. O plano inferencial de leitura surge como uma evidência de que a leitura se dá dessa maneira integrativa, como eu apontei anteriormente, né? Se a gente for olhar materiais didáticos, ou mesmo a realidade do que se desenvolve nas salas de aulas, a gente vai ver que a palavra inferência é usada de muitas maneiras diferentes, né? Então, ela acaba servindo para cobrir qualquer tipo de leitura não linear, não literal, né? E aí, em função disso, a gente sentiu a necessidade de especificar de que inferência estamos falando, né? Então, a nossa definição de inferência a inferência, dentro dessa nossa definição, né, a inferência é entendida como resultado de um processo cognitivo básico de construção de significados, então ela vai se dar em toda forma de interação pela linguagem, mesmo sem o uso da linguagem verbal, né? Então ele é um processo cognitivo básico de construção de significados, resultado dessa integração, no caso da leitura, entre o conhecimento prévio do leitor e as informações trazidas pelo texto, né? Por isso, a inferência é sempre inédita e única, né? E também base para a construção de outras inferências, né? Então, enquanto eu leio, eu produzo inferências, né? Eu não vou produzir inferências lá na hora que uma pergunta de leitura me pede para produzir inferências. Eu produzo inferências enquanto eu leio. E uma inferência é sempre base para uma nova inferência, uma vez que é um processo. Isso até tem relação direta com o que vários trabalhos já mostraram aí, desde os anos 80, né, de que os leitores sempre constroem inferências enquanto leem, e que o resultado de uma leitura é sempre as inferências que o leitor construiu, e não as informações que ele recolheu do texto. E aí entra, então, a metacognição, né? Eu estou falando até agora dos processos cognitivos envolvidos na leitura. A gente entende, né, nós que trabalhamos dentro de uma perspectiva metacognitivista, que não basta a gente tomar conhecimento dos processos cognitivos, que é preciso a gente pensar em como podemos, nós, professores, levar os estudantes a pensarem sobre esses processos, pensando que a nossa cognição se dá sempre em dois planos, um plano objeto, em que ela efetivamente acontece, né, e o plano meta, que é o plano de validação desses processos. Estou pensando que é fundamental fazer com que os estudantes pensem sobre as suas inferências, né, sobre as inferências que eles constroem, enquanto eles constroem essas inferências, uma vez, inclusive, que essas inferências, mais do que construir sentidos na leitura, vão construir concepções de mundo, concepções de sujeito, concepções de sujeitos no mundo, né? Então, é fundamental que a gente
pense sobre esses processos. Então, pensando nisso, nós acreditamos que as atividades de leitura deveriam ativar os conhecimentos prévios do leitor no primeiro momento, sempre, né? Ou mesmo construir conhecimentos prévios anteriormente ao desenvolvimento da leitura dos textos, permitindo que os leitores validassem e desenvolvessem esses saberes prévios e a integração desses conhecimentos com os conhecimentos novos que os textos apresentam. Além disso, essas atividades deveriam também levar os alunos a reconhecerem as inferências que eles constroem e a pensarem sobre essas inferências como um processo que envolve essa integração de duas fontes de conhecimento, o conhecimento prévio e o texto lido. Abordando, inclusive, diferentes níveis de leitura, orientando os estudantes em sua reflexão sobre as inferências construídas e sobre os elementos selecionados e articulados para essa construção. E aí, num nível meta, essas atividades deveriam também apresentar ações metacognitivas relacionadas à construção de inferências, como, por exemplo, relacionar a construção de inferências a objetivos de leitura e mostrar a relação entre inferenciação e formulação e flexibilização de hipóteses de leitura, que são os objetivos, as hipóteses de leitura são, digamos, as palavras-chave para a gente pensar metacognição e leitura. E aí, como é que entra o letramento acadêmico nessa história, né? Eu entendo o letramento acadêmico como um processo de construção, né, de reflexões que o falante, o escritor, o leitor, realiza num contexto específico e que deva se voltar para a construção da autoria, né? Então, a ideia é que na leitura, dentro desse processo, a ideia é que a leitura aconteça como um processo reflexivo em que o leitor, dentro do universo acadêmico, se coloque de maneira cada vez mais autoral diante dos textos que ele lê, esperando que o estudante na universidade deixe de atuar de uma maneira reprodutora, né? Infelizmente, a gente sabe que a realidade da nossa escola ainda se volta muito para essa lógica da reprodução, e a universidade nem sempre foge disso, né? É bom a gente sempre alertar, assim. Então, a ideia é que o estudante deixe de atuar dessa maneira reprodutora em relação aos textos que eles leem, inclusive porque esses textos lidos no universo acadêmico vão servir prioritariamente para a produção dos seus próprios textos, né? Para que os estudantes e nós, professores, produzamos os nossos próprios textos. Então, eu penso que, em relação ao letramento acadêmico, diferentes níveis inferenciais explicitam diferentes níveis de agenciamento do leitor em relação aos textos que ele lê. Então, as atividades de leitura deveriam fazer com que o leitor pensasse sobre o que lê e usasse essas informações do texto lido para explicar os seus próprios pensamentos oralmente ou em textos que venham a produzir, textos orais ou escritos, né? Enfim. E também deveriam reconhecer e validar os pensamentos desenvolvidos pelo estudante enquanto ele lê, né? Então, aquilo que o estudante construiu de sentido para a sua leitura de textos acadêmicos na academia deveria fazer parte das interações que a gente desenvolve nas nossas aulas, né? E nos processos diversos de interação que a gente desenvolve nesse universo acadêmico. E aí, pensando nisso, algumas possibilidades que a gente tem, enfim, que já vem sendo pensadas para a educação básica e podem ser adaptadas para o letramento acadêmico, são, uma delas, né, a gente pensar em níveis de leitura. Então, tem uma classificação de uns autores que a gente usa bastante, que são Applegate e colegas, é um texto em inglês, e aí eu adaptei na minha dissertação e na minha tese. Então, pensar em níveis de leitura, né? A gente tem desde um nível literal, em que eu só recolho informações do texto, né? Então, eu vou lá no texto, seleciono o que está explícito para mim como leitor. Eu tenho uma possibilidade de desenvolver uma leitura num baixo nível inferencial, em que eu faço articulações não explícitas em relação ao que o texto traz, mas eu ainda não fujo das informações que o texto traz, né? Não fujo dessa leitura exclusiva do que o texto está trazendo para mim. Eu tenho questões de alto nível inferencial, né? Eu tenho uma leitura de alto nível inferencial, em que eu posso, aí sim, articular meus conhecimentos prévios
ao texto para produzir novos sentidos, e esse terceiro nível abre margem para uma leitura num quarto nível inferencial, que a gente vem chamando de inferencial global, em que o leitor vai, a partir das inferências que construiu, refletir sobre esse texto de maneira mais global, né? Articulando esse texto a questões do seu cotidiano, ou algum objetivo de leitura que ele tenha desenvolvido anteriormente, refletindo sobre problemas que apareçam explicitamente ou implicitamente no texto lido, julgando a eficácia de determinada ação, se é um texto narrativo de um personagem, se é um texto argumentativo dos argumentos que o texto traz, e por aí vai. Não sei se está ficando claro, mas aí a gente depois vai ter um tempo para pergunta, né? Qualquer coisa, nas perguntas a gente vai tentando esclarecer. Diego, o tempo já está fechando. Tá, estou acabando. A ideia, além de pensar nos níveis inferenciais, é pensar também na perspectiva, né, que os estudos em metacognição já vêm apresentando, em questões anteriores, durante e posteriores à leitura de um texto. Então, eu posso pensar essa articulação entre os níveis inferenciais, a atividade de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Então, na pré-leitura, eu tenho que ter ativação de conhecimento prévio, construção de conhecimento prévio. Na leitura, eu tenho que pensar sobre a articulação entre conhecimento prévio e texto para pensar as inferências que eu construo. E na pós-leitura, eu posso refletir sobre essas articulações, pensando no que eu já sabia antes e no que eu construí durante a minha leitura. Então, aí estou fechando mesmo, pensando metacognitivamente sobre a inferenciação, eu posso pensar em construir inferências ao ler um texto e reconhecer essas inferências, reconhecer como essas inferências foram construídas, pensando que elementos foram usados do meu conhecimento prévio, que elementos eu recolhi do texto para construir essas inferências. Um outro caminho é pensar a leitura como atravessada pela construção de hipóteses. Então, a leitura como processo está sempre se modificando. E eu preciso pensar sobre essa modificação metacognitivamente, flexibilizando as hipóteses que eu vou construindo e construindo novas hipóteses. E tudo isso pensando que os estudantes precisam se reconhecer, né, devem se reconhecer como sujeitos que trazem saberes e experiências que precisam ser reconhecidas e valorizadas dentro desse espaço acadêmico. É isso. Diego, muito obrigada. Eu que agradeço. Estou achando que eu vou começar a frequentar as reuniões de vocês. Da metacognição. Pode chegar, a gente quer também. Valeu. Bom, agora convido a professora Patrícia Ferreira Botelho. A professora Patrícia é professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Integra como pesquisadora os grupos Metacognição e Práticas Discursivas, hoje aqui com a gente, né? E o grupo Cognição e Práticas Discursivas da UFRN. Participa na UFRN como coordenadora da área de língua portuguesa no projeto PIB de Letras e como coordenadora adjunta do projeto de extensão Canal Linguagem na Lata do Departamento de Letras. Em termos da formação acadêmica, é doutora em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra em língua portuguesa pela mesma instituição. Debruça-se nos pressupostos dos estudos em metacognição e na perspectiva cognitivo-ecológica da linguagem para pesquisar estratégias de ensino e questões de aprendizado relativas à leitura e ao ensino de língua portuguesa. Interessa-se por estudos que envolvem o gerenciamento do aprendizado, contemplando a leitura, a escrita e os saberes metalinguísticos no espaço escolar. Coordenou, em 2019, o projeto de extensão Para o Potiguar Gostar de Ler, parceria do Departamento de Letras da UFRN e instituições públicas de ensino de Natal, ministrando cursos e atuando em ações voltadas à formação discente. Hoje, ela apresentará para a gente a fala Planejamento e Gerenciamento da Leitura, Estratégias de Ensino-Aprendizagem para o Letramento Acadêmico. Patrícia. Boa tarde, Jéssica, Fabiana, colegas que estão aqui no grupo hoje, colegas do grupo de pesquisa e outros colegas que também
estão aqui participando, alunos que estão aqui, tem alunos meus aqui, é um prazer tê-los como convidados aqui. Então, vou falar um pouquinho para vocês, né, ampliando, assim, foi muito legal o Diego ter começado, porque ele pôde lançar as bases, algumas bases que são muito fundamentais para as nossas pesquisas como um grupo. Então, vai parecer que a gente vai se repetir um pouco, mas eu acho que vai ser um caminho muito legal, em que a gente vai ampliando um pouquinho o que o outro está dizendo. Então, o Diego apresentou alguns pressupostos da cognição, alguns da metacognição, e eu vou tentar ampliar um pouquinho isso para a gente falar de planejamento e gerenciamento, tá? Ao pensar atividades de ensino, aprendizagem no ambiente acadêmico, né? Que é o nosso recorte aqui hoje. Então, para isso, eu vou falar muito brevemente nesse espaço sobre a importância da delimitação das concepções leitoras no espaço acadêmico, alguns aspectos gerais da perspectiva metacognitiva, né, para o aprendizado em leitura, né, em termos da formação do aprendiz e futuro docente no espaço acadêmico, né, nisso eu pensando no estudante de letras, e nas propostas de gerenciamento da informação e leitura, né, em termos das pesquisas, dos pensamentos, dos próximos passos nossos de pesquisa, o que a gente tem discutido, e o que eu tenho pensado com base nas minhas próprias práticas, né, docentes em sala de aula, perdão, e a coisa do planejamento das atividades, né, do gerenciamento das informações, em termos de organização, explicitação dos objetivos de aprendizado e da atividade, que vão ser questões muito fundamentais quando a gente pensa a leitura no espaço acadêmico, tá? E, para fechar, uma outra premissa de onde eu parto também é a questão das condições de pensabilidade do universo acadêmico. A gente tem que considerar, né, o processo de formação dessa pessoa que está no espaço acadêmico em termos daquilo que ela pode criar em suas leituras, em termos daquilo que ela pode prover em termos das suas condições de aprendizagem. E nós, docentes, imbuídos desse saber, buscando esse saber, pensando o gerenciamento e planejamento disso em aula, eu acho que vai ser uma condição fundamental para o trabalho, né, para um bom trabalho em termos do letramento acadêmico, nos termos que o Diego já colocou aqui, em termos do aprimoramento dessa formação desse aprendiz, desse discente, em termos de propiciar caminhos de gerenciamento, de autonomização, agenciamento, né, melhor dizendo, de condições de agenciamento e de que possamos provê-lo, né, de ferramentas para que ele pense e repense seu processo de ensino-aprendizado, né? Em termos de, se eu fosse delimitar um pouquinho de algumas questões minhas de pesquisa, eu poderia colocar também que, em termos básicos, né, ainda se tem uma percepção de que leitura e escrita são experiências concomitantes, assim, que uma conduz à outra. Em termos de ensino, a gente tem que pensar como experiências distintas, né? Não é que quem sabe ler melhor escreve melhor e quem escreve melhor sabe ler melhor. São habilidades que podem e devem ser pensadas em espectros distintos se a gente pensar nas questões de melhor aprendizado e gerenciamento disso, né? Em termos didáticos, né? Didatizar, né? Pensando isso, assim, em termos até do que ele traz já na sua formação básica, né? E a partir daí começar um trabalho dentro do espaço acadêmico, tá? A estrutura das atividades que a gente desenvolve, né, em sala de aula, sabendo desde aquela origem, daquilo que é naturalizado no espaço da educação básica, né? Vai ser fundamental para a gente pensar o que é a perspectiva leitora desse aluno. Porque sabemos que, infelizmente, ainda vivemos uma realidade de educação básica com foco, como o Diego já falou, em reprodução de informações e do desenvolvimento de uma leitura linear. Uma leitura que não pensa os saberes desses estudantes, que não explora os saberes desses estudantes, que não explora a possibilidade criativa desses estudantes. Muitas vezes ainda se pensa e se concebe leitura como reprodução de informações, como algo não criativo, como algo na centralidade do texto, e aí também cabe perguntar o que é a concepção de texto e como se dá a integração texto-leitor. E a partir daí, né, pensando, né, averiguando essas concepções de leitura e de texto, pensar justamente nas formas de gerenciar as informações que vão ser trabalhadas em termos dessa formação leitora, tá?
sabendo, né, que o conhecimento prévio do aluno vai ser uma questão estruturante básica, né, em termos daquilo que ele vai ler e construir, né, porque daqui da nossa perspectiva, a leitura é construção de significados, a leitura pode e deve ser pensada como uma atividade criativa, né, e no nosso perfil de pesquisador, pesquisadores em metacognição, totalmente gerenciável e planejável, né, no campo no espectro do docente, né, em ensino superior, tá? Uma outra questão de pesquisa de onde eu parto também é a gente pensar nos termos de Duke 2018, jogos de linguagem, que é um conceito que ele trabalha pensando o que se processa enquanto se desenvolve a leitura, o que está se fazendo ali, qual é a relação da pessoa com o texto, da pessoa com o espaço da sala de aula, da pessoa com o professor, da pessoa com o autor do texto, quais são as informações que estão acontecendo naquele momento e de que maneira aquele aluno tem que se posicionar diante daquele texto. Que trocas, que construções, o que é, como se dá esse processo, o que ele conhece desse processo, o que ele conhece do texto que ele está lendo, ele entende o que é o jogo de linguagem da sala de aula, o que o professor faz, o que ele tem que fazer, porque muitas vezes, né, é uma discussão que a gente tem tido largamente no âmbito do grupo de pesquisa. Pensamos que ao ensinar a ler no modelo de material X, no modelo de leitura X, pensamos que o aluno já sabe, já conhece, já tem pleno conhecimento das habilidades que ele tem que empregar naquela leitura, quando, na verdade, muitas vezes, o estudante universitário, a partir da base de onde ele vem, ele precisa e requer que nós, docentes, exploremos, inclusive, qual é a relação a ser desenvolvida ali. O que se requer de um estudante universitário para ler? O que é uma leitura para um estudante universitário? Seja em letras, seja em outros cursos, porque eu também ministro disciplina para outros cursos aqui na UFRN. Então, assim, ler para quê? Ler com que intenções? O que vai ser construído enquanto lê? Como se planejar para ler? E a metacognição é uma teoria que me dá bases para poder pensar isso. Tá? Obrigada, Fabiana. 3 minutinhos. Então, assim, muitas vezes a gente tem a pretensa visão de que o aluno já conheça o que deve ser realizado nesse espaço, tá? Então, a gente tem que pensar o que ele sabe, se aquilo já é suficiente, se eles aprimoraram suficientemente as suas potências leitoras para realizarem leituras no nível de profundidade. Como o Diego colocou aqui, as inferenciais globais, a construção, a criação, né? E há caminhos da gente poder prover possibilidades dele se planejar, se organizar e se gerenciar, tá? Para isso, a gente diz que a gente pode e deve desenvolver, por meio das nossas práticas docentes, que aí a gente fala que esse provimento de práticas e fornecimento de estratégias seria esse letramento, né? Essa possibilidade de torná-los agentes dos seus saberes, né? Vem justamente na esteira de pensar que podemos e devemos pensar nos leitores estrategistas, tá? Pensando até, de repente, em termos de alteração da nossa base curricular, da nossa base daquilo que a gente vai desenvolver naquela nossa disciplina, né? E saber que na nossa disciplina a gente tem que pensar na formação desse leitor, desse escritor, que aí é uma questão de pesquisa muito mais para a Fabiana, ela deve falar isso em breve, em termos de criar materiais e criar condições de aprendizagem, né, de questões de leitura que permitam que o aluno pense essa estrutura, se oriente sob essa estrutura, se planeje e pense estrategicamente aquilo que ele está fazendo, tá? E nesse sentido, né, alguns pressupostos que eu emprego é do conhecimento prévio, como o Diego já falou, porque vamos empregar o acionamento de frames, estruturas de conhecimento, aquilo que ele já sabe, né, o conhecimento prévio, ou talvez forjar esse conhecimento prévio, fornecer materiais para que ele desenvolva um repertório, pensar no conhecimento prévio, pensando o aprendizado de novos conceitos, pensando, né, em termos disso, se ele sabe reconhecer uma informação em termos de categorias, se ele sabe inferir o que está acontecendo em termos das informações lidas, em termos da identificação dos jogos de linguagem enquanto lê, sobre pessoas, eventos, ações, porque a gente pode pensar estrategicamente o aluno a si mesmo, como pessoa que está na cena do aprendizado em sala de aula, a estratégia que ele vai desenvolver ao ler e a tarefa, que é a tarefa de ler.
Porque a metacognição, enquanto atributo humano, singular, né, ele é um pensar sobre o pensar. Então, a estratégia metacognitiva, ela vai aí, nesse conhecimento que o aluno pode e deve desenvolver gradativamente, pode se aprimorar ao longo da sua vivência acadêmica, escolar, em que ele pode pensar na sua regulação, pensar sobre seus próprios pensamentos. Como é que eu posso estudar e como é que eu posso pensar sobre aquilo que eu estou estudando? Então, são ações de gerenciamento, nós, quando organizamos as atividades, pensando essas habilidades do processamento da informação, os conhecimentos sobre a natureza da tarefa que ele vai desenvolver, como dar conta dessas tarefas e a compreensão, né, a gerenciar as decisões sobre o que ele entendeu, o que ele não entendeu, as regulações que ele vai ter que fazer, as decisões que ele vai ter que fazer para minimizar desentendimentos que podem acontecer. Né? A gente pode fazer algumas perguntas para isso, né? Por meio de questões, seja no momento de pré-leitura, né? As etapas de leitura é uma coisa que eu explorei muito no meu trabalho também, e o Diego já colocou muito bem aqui, o que se faz na pré-leitura, o que se faz durante a leitura e na pós-leitura, o nível de informação que vai ser coletado e gerenciado para a manutenção do aprendizado em cada etapa, né? E em cada etapa, a etapa de pré-leitura, da sua preparação para a leitura, na etapa do durante, que ele vai gerenciar o que ele está coletando, acionando, no pós-leitura, o que ele cria, o texto que ele vai produzir depois, a teorização, a análise que ele vai desenvolver ali, em termos de pensar também justamente aquilo que ele vai fazer com essa informação, o que ele vai construir, porque ler é construir significados, ler não é reproduzir. Reproduzir, coletar informação é uma das partes da leitura, mas não é a leitura em essência. Leitura em essência é pensar, é analisar, é teorizar, é conceber, é criar. Né? E eu gosto muito quando o Diego fala em integração e leitura como invenção, porque dá conta dessa perspectiva leitora que a gente adota em termos do grupo de pesquisa, tá? Então, encaminhando já para um fim, né? Como delimitar esse comportamento leitor, né? Então, são perguntas que eu me faço em termos do meu fazer, né? Em termos daquilo que eu faço durante os semestres em que eu trabalho com as turmas, né? Por meio dessas questões, como é que eu posso ajudar o aluno a identificar as fontes das informações para ele construir respostas ou construir seus pensamentos enquanto lê? É do texto? A informação vem do conhecimento prévio? A informação está sendo construída com base na integração entre eles? Quais as possibilidades de alcance criativo desses alunos? O que eles podem extrapolar em suas leituras ou não, né? Quando eu pensei em uma pré-leitura, as hipóteses que ele levantou ali, no final, a gente pode pensar e fazê-lo checar. O que eu achava desse texto, o que eu achava a partir do título desse texto, em termos mais práticos. Confirmou, não confirmou? Vou precisar de uma segunda leitura? O que eu coletei durante a leitura foi suficiente? Eu vou ter que buscar outros repertórios para eu poder pensar criticamente o texto que eu estou lendo? Porque quando a gente pensa o leitor universitário, ele tem que ser um leitor crítico, né? Eu acho que esse é um trabalho muito focado também, pela Natália, que vai falar em breve aqui. Então, a gente tem que pensar esse letramento crítico, a formação crítica. O universitário ele tem que saber aprender a pensar. Em termos do gerenciamento do planejamento, que é o meu recorte aqui, a gente tem que pensar justamente que quando a gente organiza a atividade de leitura para esse aluno, a gente tem que ter em tela que esse planejamento e essa organização gerenciada, ela tem que ter dois focos. O foco do aprendizado da habilidade de leitura, os objetivos que vão ser voltados para isso, e os objetivos que vão ser voltados para o que ele vai estar realizando na sua tarefa. E a checagem disso, né, após cada módulo, após cada aula, o que seja. E fornecer essa forma de olhar para o aluno. Ele pensar a sua habilidade leitora, o que ele pode e o que ele deve aprimorar, se perguntando, gerenciando isso, e o que ele pode aprimorar em termos da tarefa em si, do texto em si com que ele teve contato, tá? Então, o gerenciamento deve ser ensinado, pensar o aprimoramento dessa atividade, as influências que vão repercutir na atuação dessas pessoas, pensar a leitura como atividade que deve ser inserida no cotidiano. Às vezes ela não é uma coisa natural, a leitura crítica não é natural, é um hábito a ser construído para favorecer o desenvolvimento das práticas e dos saberes desse aluno, para prover essa agentividade, tá? As etapas de leitura, a gente pensa que é um caminho de auxílio à construção dessa postura agentiva e potente.
As hipóteses, elas podem e devem ser flexibilizáveis, o aluno não pode se aferrar à sua estrutura de conhecimento, mas saber que a gente tem que ser flexível para o aprendizado, tá? É importante pensar aquilo que ele cogniza, aquilo que ele constrói, gerenciamento da sua leitura e a compreensão do seu processo de ler. O planejamento é uma coisa necessária, a organização do seu ambiente de estudo, daquilo que ele recorre, né? Aqui ele recorre enquanto lê, é importante também, tá? E, em termos dos estudos da metacognição, ela nos provê de uma reflexão teórica e aplicada sobre o tanto que é ler, como organizar essa leitura, tá? Essas atividades, elas precisam, né, na nossa concepção, incluir as ações semióticas dos alunos relacionadas aos conhecimentos que ele possui e o que ele pode vir a construir. Bom, é isso que eu queria dizer e vamos aguardar as perguntas para a gente poder falar um pouquinho também do que a gente está pensando enquanto grupo, os próximos passos, o que a gente discute. E obrigada pelo espaço de partilha, gente. É um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouquinho. Patrícia, muito obrigada. Aproveitando, a Patrícia lembrou bem, após a fala, as próximas falas, né, Marcos, Natália, Fabiana, nós abriremos, né, para as perguntas, em blocos de 3, ok? Aí, mas quando nós chegarmos a esse momento, eu explico melhor. Agora eu convido a professora Natália de Lima Nobre. Professora Natália é doutora em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Linguística Aplicada da UFRJ, possui graduação em Letras, Língua Portuguesa e Literatura, e mestrado em Linguística Aplicada, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atuou como professora do Ensino Fundamental 2, nas modalidades regular e na educação de jovens e adultos, na Prefeitura Municipal de Goianinha. Também foi professora temporária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrando as disciplinas de Prática de Leitura e Produção de Textos 1 e 2, Prática de Leitura e Escrita 1 e 2. Faz parte dos grupos de pesquisa Cognição e Práticas Discursivas, da UFRN, e Metacognição e Práticas Discursivas, da UF. Tem experiência docente nos níveis fundamental, médio e superior, nas modalidades presencial e à distância, e experiência em pesquisa nas áreas de letras, linguística e educação, com ênfase em leitura e escrita, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, compreensão e escrita, cognição corporificada e ecológica, metacognição e processo de ensino-aprendizagem da língua materna, letramento linguístico crítico. E hoje, sua fala girará em torno de letramento acadêmico crítico, gerenciamento das bases de conhecimento na formação de opinião. Natália, seja bem-vinda. Obrigada, né? Queria agradecer o convite, né, de compartilhar, né, com vocês um pouco da minha pesquisa no âmbito do grupo, né, e também que eu venho fazendo ao longo do doutorado e do mestrado. Eu também vou lançar alguns pontos assim mais gerais e espero que nas perguntas a gente consiga aprofundar alguma coisa mais que vocês tenham interesse, né? Também vou partir da fala dos meus colegas, né, porque eles já esclareceram alguns pontos básicos em comum que a gente tem, como, por exemplo, a noção de leitura, né, como o professor Diego apresentou, a gente pensa a leitura como um processo, né, a primeira coisa como um processo, e falar em processo significa que a gente tem diversas ações acontecendo e também diversos elementos participando desse processo. É um processo integrativo, né? Então, é um processo em que não só interagem informações e pessoas, mas também que se integram, né, informações e pessoas. Segundo, né, um dos autores com que nós trabalhamos, né, que é o Simeon, ele vai dizer que participa desse processo de integração, né, na hora que eu vou construir sentido para uma informação linguística, não só o conhecimento sobre a língua, não só a informação sobre a língua e a informação sobre o mundo, né, que a língua apresenta, mas também a situação comunicativa, né, a situação em que essa leitura, a situação em que essa interação via linguagem acontece.
E por isso, né, eu usar o termo letramento, né, que o letramento ele envolve muito mais do que apenas olhar para a língua, né, no processo de significação. É uma prática que envolve sujeitos que estão situados, que têm os seus conhecimentos, os seus valores, né, e as suas crenças. E como a professora Patrícia e o professor Diego já falaram, participam dessa construção de significado textual, esse conhecimento prévio, essas informações que o aluno já traz para a leitura. Então, 2 aspectos que eu queria destacar nesse processo de letramento acadêmico, logo de início na minha fala, é o fato desses conhecimentos prévios serem levados em consideração, como eles se estruturam, como eles participam, como nós os acionamos, qual a parte que eles tomam no processo de significação linguística, e as informações contextuais, que muitas vezes são deixadas de lado nessa produção de significados para o texto. Então, na universidade, há uma produção de significado específica, há uma produção de conhecimento específica, há uma interação com o texto de maneira específica. Porque nas interações ali que o aluno precisa ler um texto e apresentar a sua leitura, seja por meio de um seminário, seja por meio de uma resenha, de um resumo, de uma resposta discursiva. Então, são tarefas específicas que têm uma configuração discursiva específica e interactantes específicos. E essas informações, elas precisam ser levadas em consideração. A professora Patrícia falou que há uma naturalização do processo de ler. Primeiro, ele acontecer sempre do mesmo jeito. Segundo, que o aluno já chegar sabendo como é ler. Mas, na hora que a gente tem a entrada na universidade, a gente tem a entrada em um contexto de interação específica. E esse contexto precisa ser levado em consideração e explicitado. E aí é que vai entrar o papel da metacognição nesse gerenciamento dessas informações que fazem parte do processo de significação textual. Então, letramento, se é a inserção em uma prática que usa a linguagem, o letramento acadêmico precisa levar em consideração quais os elementos que estão envolvidos nessa prática. E em que a metacognição, ela vai atuar? A instrução metacognitiva, no caso. A instrução metacognitiva, uma vez que ela visa o autoconhecimento, o autogerenciamento, ou seja, monitorar e controlar, segundo o Nelson Henares, as ações que estão envolvidas em um determinado processo ou tarefa. Então, a instrução metacognitiva, dentro desse contexto acadêmico, ela vai prover esquemas de tarefa, explícitos, sistematizados, com objetivos específicos, para que o aluno possa gerenciar esse processo e participar dele, ser letrado nesse processo. Mas a outra palavra, que compõe o meu título, é o letramento crítico. E esse também é um outro aspecto bem específico do contexto acadêmico. Embora o letramento crítico, eu defendo isso na minha tese, na minha tese eu falo sobre o ensino básico, eu falo sobre o ensino médio, mas o pensamento crítico e a produção de conhecimento, mais do que a reprodução de conhecimento, é próprio do ambiente universitário. Então, espera-se que o aluno que entra na universidade, ele não só conheça as bases da sua área, conheça o que já há de produzido na sua área, mas que ele também se torne um produtor de conhecimento. Seja como avaliador do que já tem produzido, seja como um profissional que utiliza na sua prática os conhecimentos já produzidos, ou um profissional que teoriza, e cria novas concepções sobre o que já tem produzido e o que ainda não se produziu. Então, é próprio do contexto acadêmico esse processo de produção de conhecimento, e a produção do conhecimento, ela envolve uma avaliação do que você já traz
e das informações novas que são trazidas, que são apresentadas para você. Então, esse letramento crítico que eu proponho no meu trabalho, né, que eu venho pesquisando, tem a ver com o gerenciamento das bases de conhecimento, o gerenciamento das informações que eu já trago enquanto conhecimento prévio e que eu aciono, e muitas vezes, como o Diego falou, eu nem sei que eu estou trazendo aquelas informações, eu acredito que aquilo está no texto, né? Às vezes a gente lê um texto, e como a gente vai fazendo inferências ao longo da leitura, a gente acredita que o texto disse aquilo, o autor já disse aquilo, ou então a gente usa um conceito, né, como se ele fosse transparente, o significado dele fosse transparente, todo mundo pensasse a mesma coisa sobre ele, né? E isso tem sido, inclusive, muito comum hoje em dia, né? A banalização de alguns conceitos, como se todo mundo estivesse dizendo a mesma coisa sobre ele, e, na verdade, os conceitos, eles estão vinculados a teorias e a visões de mundo, e a partir do detalhamento dessas visões de mundo, fica mais fácil perceber quais são as informações que estão envolvidas na adoção de uma perspectiva ou outra, né? A autora Pina Tarricone, que é também uma das autoras que a gente usa, né, sobre essa perspectiva metacognitiva, ela vai falar que essa reflexão, o que é a reflexão crítica, né, que pode ser promovida, né, uma perspectiva metacognitiva. É um processo indutivo baseado em crenças, experiências, envolvendo avaliação e julgamento do entendimento, conhecimento e assunções que formam a base dessas crenças. Então, quando a gente está lendo, né, um texto teórico, a gente percebe que, muitas vezes, o professor quer que o aluno construa relações entre aquelas bases teóricas e um fenômeno e o conhecimento que ele já tem, ou entre teorias, né, e ele não consegue fazer isso porque ele simplesmente repete o que o texto já diz, né, por conta da experiência de leitura que ele vem tendo. Por isso, é importante que o professor proponha, né, na elaboração das atividades, questões que vão fazer esse aluno, né, esse universitário, olhar para a base de conhecimento que ele já traz e para os aspectos envolvidos nessa informação que ele já traz e as informações novas que o texto traz, para que ele, de fato, possa gerenciar essa informação. Um exemplo, né, assim, quando a gente está lendo, né, um texto e a gente vê que a palavra hoje é comunista, né, ela é usada no senso comum de maneira muito diversa da base teórica com qual ela surge, né, e da teoria marxista, por exemplo. Ao relacionar, né, essa base, né, essa palavra a uma base comum e explicitar quais são as relações que estão implicadas quando eu uso essa palavra, isso ajuda o aluno a avaliar se ela é a mais adequada, se ela é a que vai, de fato, contribuir para a discussão ou não. Né? Então, esse detalhamento, e é isso que eu proponho, né, na minha tese, ações, né, ao longo da leitura, né, na hora de construir roteiros de leitura, na hora de construir atividade de leitura, que o professor proponha ações de identificação dessas bases de conhecimento, detalhamento dessas bases de conhecimento, comparação e julgamento. Então, são ações em que eu vou poder, enquanto leitor, monitorar o que eu estou fazendo e gerenciar os significados que eu estou construindo. O que é que eu trouxe de conceito que eu já tinha construído e eu estou colocando como meu, o que está relacionado à base teórica que eu estou lendo, ou o texto que está me trazendo de novo, e assim eu vou ter bases mais sólidas para construir um posicionamento e poder gerenciar esse posicionamento. Outra coisa que a autora, né, vai dizer, a Tarricone, é que esse processo de reflexão crítica, né, ele não é natural. Então, assim, para que ele aconteça, não adianta só propor a leitura do texto. Então, assim, leiam o texto, né, como a professora Patrícia falou, precisa haver objetivos específicos. E esses objetivos devem estar relacionados a tarefas
reais, a problemas reais que engajem, de fato, os estudantes. Então, a motivação é parte importante desse processo, e essa motivação vai estar ligada à realidade desse aluno, e para que ele, de fato, possa construir um processo dialético entre o que ele está vendo de novo e o que ele já traz. Porque senão ele não precisa avaliar as crenças e os valores dele. E o processo de reflexão só acontece nessa avaliação, nesse julgamento. É isso que a gente está chamando de criticidade. Então, vou finalizar por aqui. Eu acho que aí as perguntas vão poder, né, eu vou poder aprofundar mais algum aspecto que vocês se interessarem. Obrigada pelo espaço. Natália, muito obrigada. Passaremos agora à fala do professor Marcos Vinícius Broto de Almeida. O professor Marcos possui doutorado e mestrado em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Leitura e Produção de Texto pela Universidade Federal Fluminense e graduação em Letras Português e Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de língua portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, campus São Gonçalo. Tem experiência na área de ensino de língua materna, atuando principalmente nos seguintes temas: letramento e desenvolvimento metalinguístico. Sua fala hoje é seguinte: gerenciamento metacognitivo da escrita e ensino. Obrigada, Marcos. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço por poder estar conversando com vocês, trocando essas ideias. Me ouvem bem? Está tudo funcionando bem aqui? Sim, sim. Obrigado. Bom, então, na minha fala, eu vou tentar atingir 3 objetivos principais, né? Seria discutir a escrita como uma atividade complexa, né? E que também envolve processos cognitivos para que ela ocorra, fatores motivacionais e emocionais. Discutir o papel da metacognição e da consciência metalinguística em todo esse processo de escrita, né, do ponto de vista da produção, e também examinar as implicações dessa abordagem mais cognitivista para o ensino da escrita, e pensando aqui, no caso, no ensino mais na esfera acadêmica, né, que é o foco de hoje. Bom, então, como eu já comentei, a escrita é, de fato, um fenômeno bastante complexo. 3 facetas são muito mais abordadas na literatura, né, que seria a faceta social, porque a escrita possibilita essa interação, né, inclusive uma interação offline. A faceta linguística, né, está mais envolvida ao domínio do código escrito, e a faceta cognitiva, que aí o foco recai mais nos processos mentais. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui, que não é a intenção de perceber a escrita, né, de uma maneira apartada, né, como se essas facetas fossem apartadas. Na verdade, é algo integral, mas com uma realidade algo complexo, né, os estudiosos acabam, muitas das vezes, dando foco uma coisa ou outra, mas a gente acredita aqui que o professor, né, quando está abordando o ensino da escrita, por exemplo, ele deva se esforçar para tentar fazer uma abordagem mais holística, né, porque aí seria um pouco mais proveitoso, né, para o estudante. Bom, já falando mais, então, nessa visão mais processual da escrita, né, que é algo que é mais enfatizado nos estudos em metacognição, nós temos uma substituição do foco no produto pelo foco no processo, né? Então, esses estudiosos não vão discutir apenas, por exemplo, o texto pronto, mas o que a pessoa faz para construir esse texto, enquanto ele está em construção, né? E aí nós temos uma evolução de modelos de escrita mais linear, que você tinha, por exemplo, uma compreensão de que você tinha primeiro um planejamento, depois a escrita, depois a revisão, para modelos mais recursivos, né, em que a pessoa ela executa, na verdade, vários processos, um vai e vem, né, e por isso ela é uma atividade que exige um grande esforço, né, cognitivo da pessoa. E envolve também tomadas de decisão e soluções de problema, né, que a pessoa vai encontrando ao longo desse processo. E, obviamente, a escrita é muito afetada pelos fatores afetivos e
e motivacionais, e quando a gente pensa nisso, tem um assunto muito importante, né, na escrita acadêmica, que seria o bloqueio da escrita, que inclusive vai ser um tema que nós vamos abordar no evento que estamos organizando, Fabiana também, e na verdade todo o grupo de metacognição e práticas discursivas está desenvolvendo junto com o pessoal lá de Natal também, do Rio Grande do Norte. Bom, o que essa literatura, né, com a qual eu tenho mais contato, ela coloca, é que o que diferencia o redator mais experiente do mais inexperiente seria essa capacidade de gerenciamento, né, de agenciamento, ou seja, de capacidade metacognitiva aplicada à escrita. O que seria essa metacognição aplicada à escrita? Já foi dito aqui, eu vou só retomar. Então, a metacognição, ela lida com os conhecimentos metacognitivos e com a regulação metacognitiva. Os conhecimentos metacognitivos são os conhecimentos que as pessoas podem declarar sobre o que elas acham, o que elas pensam que envolve aquela atividade, quais são as estratégias que elas podem utilizar, quais são as dificuldades que ela tem, e também as suas crenças. Então, por serem crenças, as pessoas podem ter crenças equivocadas, né? Então, por exemplo, eu posso ter a crença de que para eu poder escrever um texto acadêmico eu preciso dispor de muito tempo, eu preciso sentar e ter 6 horas, né, à disposição para eu poder escrever. Essa é uma crença que pode ser bastante equivocada. Às vezes, com pouco tempo de escrita por dia, você consegue fazer a sua escrita evoluir, né, de um texto que você esteja produzindo. Então, assim, essas crenças também podem ser equivocadas. Por isso que é importante pensar nisso também. E a regulação seria você utilizar certos procedimentos que vão lhe ajudar a superar problemas ou vão potencializar as ações que você já vai realizar na escrita, né? Como, o que eu posso fazer para planejar a minha escrita, para organizar as minhas ideias, o que eu posso fazer para revisar a coesão do meu texto, enfim, né? Aí nós temos estratégias desde as mais globais até as mais específicas. Nós temos estratégias mais voltadas para a sua atuação enquanto pessoa que está executando a atividade e estratégias mais focadas também, por exemplo, no próprio uso da língua. Então, elas variam um pouco de grau. E um problema que eu coloco aqui é, por exemplo, quando a gente pensa que o ensino de língua se baseia apenas no ensino de gêneros textuais, né? Nós tivemos um período em que se falava muito em ensino de gêneros textuais, e aí muitas pessoas pensaram, então, que bastava você ensinar as características dos gêneros textuais, a estrutura dos gêneros textuais, isso seria o suficiente. Quando, na verdade, isso é apenas parte do que precisa ser feito, né? Porque isso vai fornecer conhecimento sobre a escrita, né, sobre os gêneros para a pessoa, mas precisamos abordar também como planejar, como produzir e como revisar o texto. Né, se a gente pensa no processo. Então, quando eu estou agindo metacognitivamente sobre a escrita, eu estou também agindo metacognitivamente sobre a linguagem. Então, nós temos aí uma meta-habilidade específica que, né, ficou conhecida como conhecimento metacognitivo ou como metalinguagem. Aí é preciso, consciência metalinguística ou metalinguagem, e aí é preciso tomar cuidado para não haver confusão, né? Porque quando a gente fala de metalinguagem, quando a gente fala sobre reflexão metalinguística, muitas pessoas remetem ao estudo estruturalista do Roman Jacobson, por exemplo, em que você tem o código que se volta para o próprio código. Aqui não é nessa vertente. É uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais da psicologia, em que você teria como desenvolver na pessoa, né, ou a pessoa vai desenvolver um conhecimento sobre a estrutura da língua, sobre os seus usos, né, os seus significantes, seus significados, e também a capacidade de gerenciar tanto a compreensão quanto a produção linguística, né? Então, quais são as tomadas de decisão que ela vai pôr em prática
por exemplo, quando ela está com alguma dificuldade de compreender o que ela está lendo, né, o que ela vai fazer? Ela vai reler, ela vai procurar uma fonte externa, né, um pouco os nossos colegas já falaram. Isso também vai se dar na escrita, né? Quando eu estou com a dificuldade para organizar as ideias de um parágrafo, o que eu posso fazer nesse instante, né, para organizar isso? Um problema que nós temos é que o ensino, né, acaba desenvolvendo essa consciência metalinguística com um pouco mais de ênfase no início do processo de alfabetização, né, porque a criança precisa criar uma consciência da estrutura da língua para poder aprender a ler e depois aprender a escrever. Mas depois, nas séries posteriores, isso é um pouco abandonado. E aí, na verdade, o que a gente acaba tendo é um ensino baseado muito nos significados, né, no que o texto quer dizer, no que você pensa sobre esse texto, e pouca atenção acaba sendo dada para os processos que a gente realiza para entender o que a gente lê ou para conseguir escrever, né, explicitar nossas ideias por escrito. E acho que no ambiente acadêmico isso acaba sendo mais grave ainda, né, porque existe aquela crença de que o aluno, se chegou à graduação, ele já está pronto, então ele já é capaz de fazer isso sozinho. E pesquisadores têm apontado na literatura que o desenvolvimento dessa consciência metalinguística e da metacognição, de um modo geral, é muito importante em todos os níveis, inclusive no ensino superior. As repercussões para o ensino, nós temos a ampliação do foco do texto como produto, para abarcar também o processo da escrita, isso seria interessante se fosse abordado nas aulas de produção textual na academia, né, na universidade. A desconsideração do processo de escrita pode levar a uma concepção equivocada de escrita, né, como se a escrita fosse um talento inato, ou de que as dificuldades, na verdade, são uma deficiência da pessoa, ou porque ela não tem aptidão para escrever. Então, nós recomendamos o ensino explícito de procedimentos para planejar, produzir e revisar textos, né, e falando do texto acadêmico também, e também o desenvolvimento da consciência metalinguística. E, para finalizar a minha fala, o meu tempo está acabando, né? Tá, um minuto. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui, que eu atuo num periódico do IFRJ, né, chamado de CELT, que é o Caderno de Ensino, Linguagens e Suas Tecnologias. Vou deixar o link aqui. E nós vamos abrir o processo de submissão de textos já no mês que vem. Então, se alguém tiver com a intenção de publicar algum texto, pode visitar lá o nosso site para dar uma olhadinha, tá? Muito obrigado. Marcos, muito obrigada. Seguimos, então, a última fala, que é da professora Fabiana. Fabiana Esteves Neves é doutora em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Letras e licenciada em Letras, Português e Inglês pela UF. Professora adjunta de Língua Portuguesa no Instituto de Letras da UF. Integra também o GEPLEIA, Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, na Faculdade de Educação. Seu objeto principal de pesquisa é o letramento linguístico acadêmico, em uma perspectiva metacognitiva, metalinguística, com foco no ensino de leitura e escrita e na formação de professores. Tem experiência com ensino de língua portuguesa, língua inglesa e língua portuguesa para estrangeiros, nos níveis técnico e superior, nas redes pública e particular. Fabiana abordará hoje o tema níveis de leitura e ações com a escrita do letramento linguístico acadêmico. Pode prosseguir. Obrigada, Jéssica. Obrigada aos meus colegas e amigos, né, que já falaram antes de mim. Vocês vão perceber que o que eu vou dizer pincela um pouquinho do que cada um disse, né? E enquanto eles estavam falando, eu estava pensando no Manuel de Barros, que foi um poeta que eu coloquei no prefácio, naquela partezinha lá da tese da gente, esqueci, epígrafe, da minha tese, que era um pedaço dele que diz, de um poema dele, né? Repetir, repetir até ficar diferente. Repetir é dom do estilo. E quanto mais eles falavam, aquelas coisas que eu já tinha ouvido, mais aquilo que eles diziam ficava diferente para mim, né? Mas eu conseguia aprender com eles. E mais eu conseguia ver neles o meu trabalho também.
como disse a Jéssica, né, o meu foco é o letramento linguístico acadêmico, e essa ideia do letramento linguístico acadêmico abrange muitos dos aspectos, ou todos os aspectos que os colegas já apresentaram, né? E, propriamente, a minha pesquisa foi com estudantes universitários, na época de Relações Internacionais, numa faculdade particular em que eu trabalhava, mas agora eu estou expandindo para os estudantes de letras. Então, a ideia é entender como se configura o perfil de letramento linguístico do estudante e propor também alternativas e propor pistas e caminhos para esse gerenciamento metacognitivo e metalinguístico, né? Então, primeiro começar do letramento linguístico acadêmico, né? Em que ele se baseia? Ele se baseia na proposta de Ravid e Tolchinsky, que são duas autoras da área da psicolinguística, que postulam que o letramento linguístico se compõe de características ligadas ao estilo discursivo e ao sistema notacional. E o estilo discursivo seria, né, reuniria alguns elementos ligados à situação de comunicação, ao gênero discursivo e à modalidade, além também do registro, que tem a ver com o grau de formalidade. Então, para que eu consiga atuar, escrever, ler, atuar linguisticamente, eu preciso desses conhecimentos. É o que elas postulam. Preciso também, se eu estou falando de língua escrita, dos conhecimentos sobre o sistema notacional. E aí a gente está falando propriamente do conhecimento do código gráfico, né? A gente está falando sobre escrita, também da questão normativa, gramatical e tudo. E aí, o diferencial que nós identificamos nessa proposta e que nós reforçamos para pensar letramento linguístico acadêmico é o gerenciamento metacognitivo e metalinguístico. Como disse o Marcos, os colegas também já disseram, né, a capacidade de gerenciar metacognitivamente o seu pensamento é um traço do ser humano, mas é uma característica, é uma habilidade, são estratégias que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas ao longo da vida, por meio de uma instrução explícita. Então, a escola tem esse papel. E também, como, né, disseram os colegas, a pessoa não vira a chave de uma hora para outra, sai da escola e entra na faculdade, de uma hora para outra ela consegue ler e estudar e escrever textos acadêmicos. Primeiro, porque ela não conhece aquele estilo discursivo, ela não conhece aqueles gêneros, aquelas relações de poder, aquelas relações naquele contexto. E também porque, muitas vezes, não foi proporcionada a ela observar o seu próprio gerenciamento metacognitivo e atuar sobre ele, né? Olhar para os seus conhecimentos e pensar as suas estratégias. Então, o diferencial seria esse, né? E aí a gente vai pensar em dois pontos específicos. Um seria relacionado aos níveis de leitura e outro as ações com a escrita. Na minha pesquisa, eu olhei tanto para a leitura quanto para a escrita, porque elas estão intimamente relacionadas, especialmente no contexto acadêmico. Você precisa escrever uma resenha, um resumo, um artigo, um TCC, mas você faz isso a partir do que você leu. E não só porque, ao ler, você aprende determinados conceitos, conhecimentos, como também você precisa atuar naquele contexto usando aquelas estratégias acadêmicas de escrita acadêmica, né? E também atuar sobre aquele contexto mesmo de relações de poder, enfim. Então, não dá para dissociar, né, em nenhum contexto, principalmente no contexto acadêmico. Nós precisamos olhar para as duas questões ao mesmo tempo. Retomando rapidamente os níveis de leitura, né, são aqueles que o Diego apresentou. E a gente também pode olhar para esses níveis de leitura pensando o texto acadêmico. O nível literal, de compreensão, extração de informações do texto, e também extração de informações, por exemplo, dos comandos, das questões, das perguntas que nós temos que responder numa prova, por exemplo, ou até, né, numa proposta de eu vou escrever um artigo, eu vou escrever um TCC, dentro daquela proposta, o que eu preciso extrair para fazer a minha escrita, né, ou para entender aquela leitura. Um nível inferencial baixo, né, em que eu relaciono partes do texto que não estão contíguas, por exemplo,
E aí, na leitura, isso é importante, porque nós lemos textos muito extensos, então nós precisamos relacionar essas partes mesmo que elas não estejam próximas, isso aqui dizendo de forma bem simplificada. O nível inferencial local, né, em que a gente vai, nível inferencial alto, na verdade, porque eu falei local porque a ideia é pensar a integração conceitual das informações no texto a partir de partes desse texto, né, para depois, sim, chegar ao nível inferencial global, que reúne as conclusões, as inferências que se fazem a partir de toda a leitura do texto e principalmente as extrapolações, como eu posso aplicar aqueles conteúdos, aqueles conceitos nos meus trabalhos e na compreensão realmente do meu campo de estudo. Esse é o campo da leitura, né? Em termos das ações com a escrita, que também vão ter que ser reconhecidas na leitura, nós vamos pensar na ação de reportar. Quando eu consigo ler um texto e identificar que o autor trouxe outros elementos para dentro desse texto, citações, narrativas, descrições, conceitos, né? Em que pontos do texto o autor orienta a minha leitura? O objetivo desse artigo o propósito dessa pesquisa ou então orienta a própria estruturação do conhecimento ali, se ele vai partir do geral para o específico, do específico para o geral, se ele vai contrapor visões, de que maneira que esse conhecimento está estruturado no texto escrito. Quais são as análises que o autor faz, onde eu identifico a ação de analisar, ou seja, a mesclagem entre conceitos e fenômenos, que é o mais importante, que é o que a gente precisa fazer para não cair na repetição. Eu leio um autor e eu apenas repito aquilo que ele disse, né? Isso é uma grande dificuldade no contexto acadêmico. E, por fim, se eu identifico a teorização, como foram construídas as teorias, os conceitos, as postulações daquele campo de conhecimento, por exemplo. Para a gente chegar a fazer isso na nossa escrita, a gente vai precisar, provavelmente, chegar no nível de doutorado, por exemplo, né? Mas a gente pode identificar essa ação nos textos que a gente lê, e a gente precisa fazer isso também. É muito importante para conseguir realmente aproveitar a leitura acadêmica na sua potencialidade, né? Bom, no momento, eu estou direcionando essa pesquisa para o curso de letras, e também considerando que o letramento linguístico acadêmico se volta para a formação de professores, que é o que a gente está pensando aqui. Um outro ponto, eu estou falando aqui um pouquinho do que eu fiz, de modo geral, e também apontando o que eu tenho no meu horizonte. Uma outra questão que o Marco já tocou e que ele apontou isso na tese dele, que também me chama bastante atenção, é como a gente administrar os aspectos psicossociais do letramento linguístico acadêmico que afetam, que com certeza atuam sobre toda essa dinâmica que eu descrevi para vocês. Porque, como nós acreditamos, né, na linha de cognição que nós seguimos, nós não separamos corpo e mente, nós entendemos que o corpo e a mente constroem, né, são parte da cognição, também dizendo de forma muito simplificada. Então, se eu estou vivendo determinadas situações, se eu vivencio relações de poder na universidade, como elas afetam o meu aprendizado, como elas afetam o meu gerenciamento metacognitivo também. Então, isso é uma coisa que eu tenho para frente para descobrir, para investigar, né? E, por fim, estou me propondo a aprimorar a elaboração de roteiros de leitura. E aí eu vou lá para a Patrícia, né? Me refiro a Patrícia. E a Natália também, e ao Diego, porque, primeiro, pensando na Patrícia, pensando as etapas de leitura, pré-leitura, leitura e pós-leitura, e pensando também como relacionar nessas etapas as ações com a escrita e os níveis de leitura, o que eu tenho tentado fazer, produzir, né? Para o gerenciamento de inferências, aí lembrando do Diego, né? E, com certeza, tentando identificar as pistas linguísticas e as etapas que nós vamos ter que cumprir para o gerenciamento crítico também, para a leitura crítica. E aí, trazendo a Natália, né? Então, e acho que esses são elementos aí no meu horizonte, falei de forma bem superficial, e eu fico muito feliz de poder ter os meus colegas aqui, no grupo em que eu também participo,
mais diretamente, né, com a questão do letramento acadêmico, e fico mais feliz ainda de perceber como que o nosso trabalho é orgânico, né? Como que nós dialogamos e nós bebemos da fonte uns dos outros, né? Nós trazemos e realmente incorporamos os aspectos dos estudos uns dos outros para pensar gerenciamento metacognitivo e metalinguístico. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Que isso apareça aí na nossa fala, e aí a gente passa para as perguntas que vão poder detalhar melhor, a gente vai poder detalhar melhor os aspectos que interessarem a vocês. Tá bom? É isso. Obrigada. Fabiana, muito obrigada. Eu também queria dizer que eu estou muito feliz com a presença do grupo aqui, né? A primeira vez que a gente faz um encontro dos dois grupos, né? Desde o início, o GEPLEIA tem pensado, né? Nós temos pensado no grupo em aglutinar perspectivas teóricas, né? Ainda que tenham discordâncias, dissonâncias, né? A gente pensa nessa aglutinação justamente para desenvolver um trabalho em prol do estudante, né, do estudante universitário, em especial o estudante da graduação, né, que é muito deixado de lado, né, nas práticas de escrita e leitura, né. É comum que haja mais dedicação aos estudantes da pós-graduação nesse sentido, que precisam produzir teses e dissertações. E o estudante acaba chegando até a pós-graduação com dificuldades que não foram tratadas, né, minimamente na graduação. Bom, então eu quero começar fazendo uma pergunta bem assim ampla, quem quiser comentar, né? Depois eu vou abrir para as inscrições, na verdade, já estão abertas, já tem uma colega inscrita, a professora Nádia, e quem mais quiser se inscrever, só ir colocando o nome ali no chat, que Dionelli e eu estamos aqui fazendo as anotações. Então, a minha questão é... Jéssica, eu só queria reforçar que todo mundo pode fazer perguntas, tá, gente? Não fiquem com vergonha, não fiquem pensando, não vou perguntar, pode não ser oportuno. Sim, todas as perguntas serão oportunas, tá? Fiquem à vontade. Se não quiser aparecer na câmera, não precisa, né? Fala no microfone. Queremos muito ouvir as perguntas de vocês. Há muitos estudantes de graduação aqui, pelo que eu estou observando, então fiquem à vontade. Esse é um espaço seguro, todos podem comentar, né, perguntar, sugerir, né, expor suas inquietações, narrar episódios, fiquem à vontade. A minha pergunta é a seguinte: qual é o papel do professor universitário no trabalho com os textos acadêmicos, na leitura, na escrita? E aí, eu acho que a maioria de nós aqui... dentre os convidados e eu, né, a maioria de nós é da área de linguagens, né? Então, a minha pergunta se volta para o total, né, para todos os professores universitários, no caso, né, qual seria o papel deles. E aí vamos fazer um bloco de 3 em 3 perguntas, eu acho que fica mais confortável para vocês, né? Então, eu vou convidar a Nádia para fazer a pergunta, um comentário. Nádia. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Abri aqui a câmera, não estou me vendo, mas vocês estão me vendo também? Sim? Bom, então, em primeiro lugar, gostaria muito de saudar os queridos colegas e amigos, Diego, Patrícia, Marcos, Natália, que prazer te conhecer, adorei te ouvir, eu não conhecia, né, conhecia por Fabi, mas eu nunca tinha ouvido de você, né, tanto conhecimento, tanta clareza, né, na sua fala também, fiquei encantada. E Fabi sabe, né, que eu admiro muito o trabalho de vocês, e Jéssica também é a grande responsável, né, por esse encontro. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Peço desculpas por ter me atrasado, cheguei na metade da fala de Patrícia, mas eu prometo que vou me inteirar de tudo, tem leituras que Fabi já me encaminhou. Então, eu ia fazer uma pergunta, assim, direcionada, né, para o que Fabi falou e também para o que Natália falou, porque foram as partes em que eu mais pude, né, prestar atenção pelo meu atraso. E aí Fabi comentou dos níveis de leitura, sobre os quais Diego já havia falado, e na última etapa, que seria aquela, o nível inferencial global, você mencionou a extrapolação.
E aí eu fiquei pensando nessas dissonâncias e convergências teóricas que nós muito bem estabelecemos nesse grupo, que é, para mim, um dos fatores mais encantadores, né, dessas nossas práticas. Na linguística textual, por exemplo, e em outras linhas de estudo do texto, extrapolar, né, na leitura é algo que é indesejável, porque comprometeria, né, digamos assim, a interpretação do texto. Eu não sei se, na perspectiva da metacognição, extrapolação é algo a ser alcançado em termos de aprimoramento, de mobilização de estratégias. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse conceito, assim, né, de extrapolação na leitura. E a outra questão, que não é uma pergunta, mas é um comentário, eu aproveitei bastante o início da fala da Natália e fiquei pensando na minha perspectiva teórica, que é a semiolinguística. E aí até, eu não me contive, atrapalhei Fabi aqui pelo Zap e falei, olha, esses elementos de situação de comunicação, saberes de conhecimento, saberes de crença, identidades, são aspectos que são muito caros e estudados na semiolinguística, não é? Para que a gente compreenda o ato de linguagem como uma produção interativa, enunciativa, cooperativa, e que parece que converge também para a metacognição. Então, eu já estou vendo aí um ganchinho para eu, né, aproveitar e estudar mais com vocês. Então, era esse comentário e essa pergunta, Fabi e o grupo também. Prazer novamente, obrigada. Obrigada, Nádia. A terceira pergunta é da Ada Lima. Ada, você pode abrir seu microfone. Olá, boa tarde. Eu gostei demais da exposição, já tinha tido a oportunidade de ver os colegas do Rio falando sobre leitura e escrita. A fala é sempre muito clara, né, muito segura. E enquanto vocês falavam, eu ficava pensando em qual que a metacognição trata a questão do que se chama de erro, o erro de leitura. Será que é possível, numa perspectiva metacognitiva, assumir que pode existir erro de leitura? Como é que vocês tratam essa questão? Obrigada. Pronto, agora é com vocês. Não sei se alguém deseja começar do grupo. Fabiana ou Natália? Natália. Natália, né? Eu vou... Primeiro, agradeço, né, as boas-vindas, né, Nádia, eu acho ótimo a gente trocar, né, conhecimentos, acho que essa integração, inclusive, né, assim, de conhecimentos que fazem parte, né, que aproximam a teorias que tratam do mesmo objeto, né, que é a leitura, né, e a leitura em relação ao mundo, né, porque eu acho que é muito importante, também é muito caro para a gente, né, que trabalha com metacognição, essa pessoa real, né, que existe. Muitas vezes, quando a gente fala em cognição, as pessoas têm a impressão de que a gente está falando de uma realidade interna, né, e que é individual e subjetiva. Né? Então, apesar de a metacognição falar de autoconhecimento e autogerenciamento, isso é construído sempre em relação a e interação com, né? Então, esses aspectos precisam ser levados em consideração na hora da produção de sentido para o texto, né? E quando a gente fala de conhecimento prévio, e aí a perspectiva cognitiva que a gente trabalha, né? Esse conhecimento prévio, ele é estruturado, né? Então, assim, a gente está falando de valores, de crenças que são compartilhados e que são construídos ao longo da experiência desse sujeito. Então, a gente não está falando de conhecimento prévio apenas da língua, também conhecimento prévio da língua, né? E essa relação da língua, né, com o mundo e com a pessoa, esses três juntos, né, na construção de significado, ele não é uma relação transparente, como muitas vezes a gente acha, que a palavra, se eu usei aquela palavra, a pessoa vai entender o que eu estou dizendo, né? Então, essa palavra, uma escolha lexical, por exemplo, que aí é uma estratégia linguística. A escolha lexical, ela vai fazer com que você acione na mente da outra pessoa e faça com que ela traga para a leitura
conhecimentos que ela já tem e valores, crenças, por isso que às vezes a gente se ofende com o uso de uma palavra, né? Ou a gente se emociona com o uso de uma palavra, né? Ou de uma expressão, porque ele está acionando essa experiência toda. Enquanto a Natália deu uma travadinha para todos também, né? Natália, está me ouvindo? Aqui, não sei se vocês ainda estão me ouvindo? Pronto, agora retomou. Agora voltou. Voltou. Pronto. Então, assim, eu vou falar especificamente dessa questão e aí depois os colegas, né, eu acho que vão falar das outras. Quando a gente está propondo, né, a leitura de um texto, né, eu acho que o papel do professor, primeiro, é delimitar objetivos específicos para aquela tarefa, né? Porque o gerenciamento dessa atividade, ele vai se dar a partir de saber que tarefa é essa, né? Então, o que ela requer de mim, né? Em termos de professor universitário, como eu falei, né, o ambiente em que essa tarefa acontece faz parte desses significados. Então, que aspectos específicos desse ambiente de trabalho, eles precisam ser levados em consideração para aquela tarefa em específico. Então, o aluno vai ler para discussão de um conceito, para compreensão de um conceito, ele vai ler para fazer uma resenha, ele vai ler para fazer um resumo. Aquela atividade é direcionada para quem? Para o professor, para os colegas, para a publicação, para a avaliação, né? E essa avaliação em termos de... Então, assim, a gente vai configurando esse contexto, né, que faz parte do ambiente de tarefa, então ele é parte da cognição desse aluno, é parte do que ele precisa pensar na hora de fazer a seleção, seja de informações e também a seleção linguística, na hora de estruturar tanto o pensamento dele, que é estruturado, né, linguisticamente, a gente, depois que adquirir linguagem, a gente não consegue pensar sem as palavras, né? Então, e também estruturar no texto que ele vai produzir para o professor, né? Então, um exemplo, né, assim, eu quando trabalhei, né, nos últimos anos com a disciplina de leitura e produção de texto para vários cursos, e quando o aluno, a diferença, por exemplo, de ler um texto para produzir uma resenha e ler um texto para produzir um resumo, né? Então, enquanto que no resumo, eu vou usar muito mais a estratégia de recuperação e reprodução de informações, sintetizar essas informações, né? Na produção de uma resenha, eu vou precisar usar estratégia de comparação, né, e formulação, porque eu vou opinar sobre, e essa comparação, né, e aí ela pode se dar em termos do texto com outro texto que fala do mesmo assunto, de um autor com outro autor, de uma perspectiva com outra perspectiva, né? E o aluno, ele não sabe disso, né? Ele não chega na universidade sabendo. Então, assim, o professor precisa delimitar os objetivos, a tarefa, a estrutura de tarefa, né? O esquema de ações que envolvem essa tarefa e as estratégias que o aluno pode utilizar. Aí, isso pode ser feito tanto quando o professor propõe o estudo de uma estratégia, né? Diz assim, vamos aprender a resumir, vamos aprender a sintetizar ideias ou a selecionar a ideia principal. Mas também pode ser feito a partir do relato dos alunos. Então, eu pergunto para os alunos como eles fazem, né? Para que eles tenham consciência dos processos e também que eu perceba qual processo pode ser mais interessante e propor o compartilhamento dele para a turma. Então, isso, claro, isso está sendo pensado ainda, né? Assim, muitos outros exemplos podem ser dados e podem ser pensados por outras pessoas, mas eu acho que a instrução explícita e a configuração do esquema de tarefa, estabelecimento de objetivos, isso é muito importante, porque o que a gente percebe é tomar a leitura como atividade natural e como uma ação única. Então, o professor pede assim, leiam um texto. E aí, leiam um texto, tem muita coisa envolvida, e as pessoas têm concepções diferentes sobre o que é ler o texto, né, e como ler esse texto. Então, ler o texto não diz muita coisa para o aluno, né? Então, a gente precisa, enquanto professor, configurar melhor
ambiente de tarefa, objetivos específicos e o esquema de tarefas e, se possível, estratégias, né? Trabalhar com estratégias específicas para auxiliar nesse processo. Perfeito. Diego, vai prosseguir? Eu queria dar continuidade ao que a Natália está colocando, pensando principalmente no que a Nádia trouxe como extrapolação e na questão sobre erro de leitura, porque eu acho que são questões que aparecem muito quando a gente vai falar de inferência, né? E a gente nunca pensou assim na extrapolação como um conceito, né? Então, não estou aqui nomeando isso como um conceito. Mas uma coisa que é importante a gente pensar é que vários estudos já mostram assim, que não adianta a gente querer se ater à reprodução das informações do texto, porque a leitura se constrói pelos processos de inferenciação, né? Então, necessariamente, a gente vai sair da linearidade do texto. Obviamente que, dependendo do meu objetivo de leitura, eu posso, por um momento, controlar isso, e aí, por isso a gente está pensando em metacognição, né? Eu produzo as inferências, porque elas vão produzir naturalmente, eu recebo uma informação nova, seja ouvindo, tem aquele ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, porque é isso, né? A gente ouve uma informação, a gente já atrela essa informação a algum conhecimento prévio, e dali já vira outra coisa. Lógico que quando a gente está trabalhando com metacognição, e a ideia é justamente trabalhar com metacognição na universidade, na escola, para a gente ter a consciência sobre esses processos. Então, eu produzo a inferência, mas dependendo do meu objetivo de leitura, eu posso ignorar essa inferência e dizer, não, agora eu quero saber o que o autor efetivamente disse, e repetir o que ele está dizendo. Não, agora eu quero pensar sobre o que eu construí como leitura para o meu texto. E aí eu vou dizer, não, isso aqui é a minha leitura desse texto que eu fiz. E pensando no erro, né, talvez o que se chame de erro de leitura parta justamente da falta de gerenciamento dessa integração, né? Se a gente entende que a leitura se dá pela integração entre o conhecimento prévio e o que o texto traz, eu não posso dizer que nada que tenha surgido dessa integração seja erro, né? O erro vai se dar quando eu faço uma inferência e digo que aquilo estava no texto. Ou então, quando eu digo que estava... Ou ao contrário, quando eu repito o que estava no texto dizendo que eu fiz uma inferência, né? Então, muitas vezes, se a gente pensar na escrita acadêmica, por exemplo, né? Muitas vezes eu faço plágio e digo assim, não, isso não é plágio, sou eu que estou dizendo, mas não é. Eu só estou repetindo o que alguém já disse. Porque quando a gente não tem um trabalho consciente com as inferências, a gente não sabe separar o que estava no texto do que a gente produziu de integração entre conhecimento prévio nosso e o que o texto trouxe, né? Então, talvez a gente pudesse... existe erro de leitura? Se a gente pensar em leitura como integração, não vai haver erro de leitura. O erro vai se dar quando eu repetir e não sei que repetir, ou quando eu inferi e não sei que inferir, né? Se a gente pensar num plano ideal, o erro de leitura não existe. Mas no nível objeto, o erro não existe. Mas no nível meta, a gente pode pensar em problemas que a gente construa nessa relação, né? Ou na forma como a gente constrói essa relação. Não sei se ficou claro. Eu queria complementar isso que o Diego está falando. Posso, Jéssica? Porque além dessa coisa quando a Ada falou da falha, eu penso logo também no processo da coisa da avaliação. Porque quando a gente lê e quando a gente formula atividade de leitura, uma das habilidades que a gente pode requerer do aluno é a tarefa de autojulgamento, autoavaliação, avaliação dos seus processos e avaliação do material que ele está produzindo. E, às vezes, pode acontecer o que a gente concebe como falha em termos de metacognição, em termos de levantamento de hipóteses. Vou dar um exemplo. Teça uma hipótese a partir do título tal, para pensar sobre o texto que você vai ler. Ao final, se o texto trabalha alguma coisa que não vai ao encontro da minha hipótese inicial, aconteceu talvez, muitas aspas, uma falha
de acionamento a partir do título. E aí, no final da tarefa de leitura, na etapa de pós-leitura, o aluno ele pode e deve fazer um auto-julgamento, uma autoavaliação, pensando, caramba, eu tinha essa hipótese, mas eu preciso agora reformular, reorganizar e pensar o seu processo leitor. O leitor da pré-leitura não vai ser o mesmo leitor da pós-leitura. E quando não se identifica, por exemplo, uma falha de acionamento, ou a pessoa se mantém aferrada na sua hipótese inicial e não flexibiliza, né, aí que a gente concebe como uma falha desse gerenciamento em leitura. E aí a gente pode atuar a partir daí, como professor, porque também se perguntou sobre o papel do professor. E eu vejo o professor como esse profissional que vai, em sala de aula, atuar junto com os alunos na organização da atividade e no gerenciamento dos processos que acontecem durante a atividade. Tá? Foram perguntas muito boas. O Diego até pontuando aqui do agradecimento das perguntas boas, e foram bem complementares, né? Porque dá para a gente trabalhar em bloco, inclusive, tanto que a Nádia já colocou, que a Ada colocou, a Jéssica, e dá para a gente pensar até num blocão de resposta. Então, em termos da falha, a gente, como pesquisadores em metacognição, o que pode, às vezes, ser concebido como falha, para a gente, inclusive, é uma heurística. É um ponto de partida até para pensar nosso trabalho, do como o docente pode atuar na organização, como o docente pode atuar na intervenção do aluno, como o docente pode atuar na orientação, em ações instrucionais que agenciem o aluno a se preparar nesses momentos de leitura, o que é comum fazer na pré-leitura, o que é comum fazer na pós-leitura, o que pode acontecer de incongruência entre uma etapa e outra, né? É mais ou menos por aí. Eu espero ter abarcado de uma maneira sintética o que vocês queriam saber. Senão a gente está aqui para isso, para poder falar o que for necessário para vocês, para a gente construir coisas legais aqui. Fechando o que eles disseram, né, sobre o papel do professor, eu acredito que seja especificamente professor universitário, a partir de todos esses conhecimentos, de todos esses direcionamentos importantes, realmente preparar materiais didáticos. Eu acho que isso acaba sendo um caminho, o material didático preparado especificamente para aquela disciplina, para aqueles textos, acaba sendo um caminho que vai auxiliar o aluno a aprender a gerenciar. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né, a gente está aqui para que vocês, o nosso objetivo é que vocês se tornem agentivos, que vocês parem de depender de nós, que vocês possam gerenciar a sua leitura e sua escrita por conta própria, né? Então, esses materiais também são formas de orientar, de apresentar, digamos, modos de fazer, para que depois eles possam fazer sozinhos, ou possam fazer sozinhos nas disciplinas que não tenham esses materiais, por exemplo, né? Só um adendo aí. Obrigada, Fabiana. Gente, eu estou aprendendo muito com vocês e fiquei muito interessada em entender melhor. Já estou interessada há um tempo, né, Fabiana? Em estudar a metacognição. Né? Quero aproveitar e só já convidar a todos, antes da gente prosseguir, que haverá outro encontro, alguns alunos já estão saindo, então só vou adiantar que o próximo encontro será dia 16 de setembro, também uma quarta-feira à tarde, e dessa vez nós trataremos das contribuições bakhtinianas para os letramentos acadêmicos. E aí a gente vai continuando essa conversa. Eu queria saber se mais alguém gostaria de perguntar, de comentar. Danuzi? Não. Posso só fazer um comentário rasgação de seda? Claro! Porque a gente, às vezes, tem, assim, na vida pessoal, assim, uns amigos que a gente conhece de diferentes lugares, e a gente sempre fica pensando assim, pô, eu queria tanto que fulano conhecesse fulano, e a gente fica tentando armar esses encontros. E na academia também é a mesma coisa. Assim. Então, eu queria dizer assim, que Jéssica, Ada, Nádia, Danuzi, são pessoas que a gente foi conhecendo em diferentes momentos, e a gente sempre fala assim, pô, eu tinha que conhecer a Jéssica, tinha que conhecer a Nádia, a Fabi fala, vocês têm que conhecer a Nádia, fala, vocês têm que conhecer a Jéssica, aí a Paty, vocês têm que conhecer a Ada. Então, a gente está nesse encontro aqui, está sendo ótimo para todos nós, e a gente quer que isso se estenda por muitos e muitos tempos. Carol está aqui também, então, ótimo, está sendo muito bacana para a gente. Eu estou adorando também. Hoje eu entrevistei
um estudante, né, de pedagogia de outra universidade, faz parte de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido, e ele disse assim, uma fala bem interessante, ninguém se forma na universidade sem amigos. Essa frase me marcou muito, assim, a entrevista, do início ao fim, porque ele diz que é algo que tem aparecido muito na pesquisa, né, que os estudantes não procuram os professores universitários, né? Eles procuram os amigos. Então, ele enfatizou muito isso, que os amigos é que tiram as dúvidas, e ele disse assim, uns amigos tiram umas dúvidas de umas coisas, outros amigos tiram dúvidas de outras, às vezes o amigo está no mesmo período, às vezes o amigo já se formou, mas a gente acaba buscando os amigos para entender o texto, para estudar, para conhecer melhor o professor, né? Para gerenciar aquilo que não foi ajudado. Mas eu digo que conosco aprendi hoje, viu? Aprendi. Né? Para a gente viver a universidade, levar a universidade adiante, eu acho que a gente precisa, sim, dessas parcerias, né? Que é o que esse estudante chamou de amigos, né? Que vocês são amigos também, né? A gente vai tecendo essas parcerias e realizando esse trabalho que é coletivo, né? Em prol daquilo que a gente acredita que é necessário mudar, o que é necessário manter e o que é necessário mudar na universidade, né? Porque a gente acaba lidando com questões que já estão muito cristalizadas, né? E aí é muito difícil quebrar e empreender outras práticas, né? Enfim, eu acho que esse encontro aqui, que é um encontro também de amigos, né, de parceiros de trabalho, vai muito, né, nessa direção de mudar práticas, né, institucionalizadas, né? É isso que eu queria, assim, deixar de mensagem, né, para vocês, acerca desse nosso encontro, né, que está sendo muito proveitoso. Eu estou muito feliz, assim, muito satisfeita. Fabiana vai comentar? Sim, que a gente está aqui falando, né, entre nós e com estudantes aqui que estão quietinhos, mas que não sei, eu acho que o horizonte, né, ou a nossa meta é que os nossos estudantes possam ver na gente esses amigos com quem eles tiram dúvidas, com quem eles dialogam, com quem eles constroem conhecimento, né, e não apenas aqueles professores que tenham, com quem eles estabelecem relações assimétricas de poder, né. Claro que as amizades são diferentes, a gente tem amizades, né, de vários tipos, mas que essa amizade com os professores possa se basear nisso que você falou, aquela pessoa com quem você pode trocar ideias, né. E então eu queria, de novo, dizer que eu gostaria de ouvir os estudantes, ou pelo menos ler, né, se alguém tiver com muita vergonha, mas estou bem curiosa para saber o que está passando aí nas cabeças. E, enquanto isso, eu queria fazer a propaganda do grupo, vou colocar aqui no chat o site da gente, né, e o site do Grupo Metacognição e as redes sociais também. Quem não tiver curtido lá ainda, quem não tiver entrado, entre. Os trabalhos estão lá também, a referência dos trabalhos das teses, dissertações, os artigos, né, as publicações que a gente tem feito, vídeos também. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de metacognição, entra lá, que começa dos vídeos, depois vai para os artigos, que eu acho que vai ser legal para se inteirar mais. Vou colocar aqui no chat. Alguma inscrição? Nós temos ainda 12 minutinhos. Algum comentário, alguma pergunta? Os estudantes de graduação que ficaram quietinhos. E isso é muito representativo do que eu acabei de falar, né? Os estudantes não se sentem à vontade, né? Nesses espaços, e a gente precisa abrir mais para que eles se coloquem, né? A Nicole quer fazer uma pergunta, falou aqui. Sim, Nicole. Nicole Melo.
Se os estudantes estiverem encabulados, podem fazer a perguntinha ali no chat. Nicole. Oi, gente. Desculpa, a internet aqui está muito complicada. Não sei nem como não me tiraram da chamada ainda. Eu faço letras na UF, tive a Fabiana no último período que a gente teve, né? E aí ela fez isso do roteiro com a gente, mas ficou fascinada, na verdade, né? A galera que eu estava conversando sobre isso, muitas pessoas falaram com ela no final também. Eu acabei, sei lá, eu fiquei interessada, quis ver de onde que surgiu isso. Ela me chamou para uma reunião do GPLE, eu participei, eu li o texto dela também, da pesquisa dela com os estudantes de relações internacionais. Coisas me deixam confusas ainda, na verdade, muitas, né? Mas conceituais também, que no texto dela, ela fala de metacognição e depois de metalinguística, como se fosse a mesma coisa, a área, né? E hoje, nessa reunião mesmo, acho que foi o Marcos Vinícius, ele fez uma separação, ele disse que há três abordagens que normalmente são usadas, que são a social, a linguística e a metacognitiva. Então, eu queria saber até onde que existe essa separação, que essa separação é válida para do que é linguístico, o que é metacognitivo, se tem a ver só... Enfim, queria entender melhor isso, que eu acho que a partir dessa diferenciação, talvez eu entendesse melhor a própria metacognição. Perfeito. Se alguém mais quiser fazer pergunta, essa é a última rodada. Ok? Porque nós já estamos quase chegando ao horário combinado, né? Mais alguém? Então, eu acho que vocês já podem responder a Nicole. Marcos, começa? Ou começo eu? Eu começo, então? Tá. Na verdade, quando eu comentei das três facetas, são as três facetas mais abordadas quando se discute a escrita, né? Quanto à consciência metalinguística e a sua relação com a metacognição, é um outro ponto, né, da minha fala. Na verdade, o que eu chamei a atenção é para não confundir a noção de consciência metalinguística ou de metalinguagem, seja da psicologia ou da psicolinguística, com a noção que nós temos, que é a mais difundida na linguística, com a noção de metalinguagem, do estruturalismo do Roman Jakobson. Né? Quando a gente tem a metalinguagem uma visão uma perspectiva mais estruturalista, nós temos o código que se volta para o próprio código, né? Aquela função metalinguística da linguagem. A nossa perspectiva não vai por aí, porque se for por aí, eu vou cair muito naquela visão de classificação, né? De você segmentar os elementos e classificar os elementos e ver qual é a função dele dentro daquele sistema. Não é só isso, vamos dizer, né? Quando você pensa na consciência metalinguística, né? Que aí já seria a metacognição aplicada à língua. Mas aí eu vou deixar um espaço para a Fabiana comentar mais. Obrigado pela pergunta. Não, eu acho que a questão é essa mesmo, né? Entender que o conhecimento metalinguístico faz parte do conhecimento metacognitivo. É uma parte relacionada ao gerenciamento com a linguagem, ao gerenciamento da linguagem e na linguagem. Porque nós atuamos, né, sobre o outro e sobre as coisas, especialmente dentro do contexto escolar e acadêmico, por meio da linguagem. E na linguagem, e com a linguagem, enfim, todas as preposições aí que vocês puderem pensar, cabem, porque são múltiplas as relações. E, então, quando se pensa em gerenciamento metalinguístico, se pensa no gerenciamento metacognitivo, que diz respeito ao conhecimento sobre a língua
o conhecimento sobre as escolhas que você vai fazer, por exemplo, quando você vai escrever, como a Natália falou, né? A palavra, a escolha da palavra. Vou escolher a palavra comunista, com que objetivo, em que contexto, que significado eu atribuo a essa palavra, que significado ela é atribuído naquele determinado contexto, que significado ela tem na história, enfim. Mas, obviamente, isso não se restringe ao conhecimento do léxico, também da sintaxe, do conhecimento discursivo, da estruturação do texto, fonológico. Por isso, o próprio conhecimento metalinguístico se divide, né, em metafonológico, metatextual, metapragmático, metasintático, né, e tudo isso seria esse gerenciamento da linguagem. Né? Eu vou falar por mim, estou estudando isso ainda e tentando desenvolver estratégias, pensando em que estratégias eu posso desenvolver para trabalhar isso com os estudantes da universidade. Né? Natália? Olha, não sei se respondeu. Diga, Natália. Eu queria só acrescentar um comentário, né? Então, assim, que eu acho que dá para um exemplo, na verdade, para a gente perceber a diferença em trabalhar só com uma concepção de metalinguagem, né? Nesse sentido mais linguístico, e metalinguagem quando a gente está falando de uma perspectiva metacognitiva, né? Então, a gente está pensando sobre os próprios processos e sobre os próprios conhecimentos, e não sobre o item linguístico apenas. Né? Então, se eu falo, eu acho que quando a Fabi falou, a palavra comunista, ela está relacionada nesse texto à teoria marxista, há uma perspectiva, ao antipetismo, há uma anti-esquerda, ela foi usada agora, ela foi usada antes, né? O que eu entendo sobre comunismo, o que eu já sei sobre comunismo, essa informação aciona aqui, né, informações que eu já trago. Então, perceba que eu estou construindo relações entre a escolha lexical e a forma como eu vejo aquela informação. Então, eu estou falando de aspectos que eu já trago, conhecimento prévio, né? A estrutura sintática também vai fazer isso, né? Então, quando eu uso a voz passiva em vez da voz ativa, né? Eu apago o agente dessa ação e torno essa ação sem responsabilidade, por exemplo, né? Então, a ação, e aí a gente brinca que a criança faz muito isso, né? O vaso quebrou, né? Não foi ela que quebrou o vaso, nem foi ninguém, né? O vaso foi quebrado, né? Sozinho. Essa estruturação é uma proteção de fato. Então, veja que eu estou pensando sobre por que alguém selecionou essa escolha linguística. Então, eu estou agindo sobre processos e não apenas sobre a língua. Então, não é mude para a voz passiva, mude para a voz ativa, ou veja qual é a palavra e veja o significado no dicionário. Mas veja que a gente vai trabalhando sobre os processos que essa pessoa fez, as intenções na escolha. E aí, eu acho que até volta a questão do erro, né? Assim, a gente pode pensar em algum erro quando na minha leitura, eu não consigo atender o objetivo daquela interação, daquela tarefa, eu não consigo selecionar informação suficiente para corresponder à atividade que eu estou participando. Agora, eu só vou fazer isso, veja, eu estou pensando sobre processos e ações, e não só que estão se realizando pela linguagem, né? Então, assim, o autor do texto fez uma seleção vocabular, uma estruturação sintática, uma estruturação em um gênero específico, então ele fez escolhas linguísticas que vão direcionar, né, ou tentar direcionar a minha ação. Eu também, quando vou falar com outra pessoa, quando eu vou produzir um texto, eu também vou fazer essa seleção. E aí, eu preciso pensar e planejar essa seleção. Veja, eu estou falando de conhecimento linguístico que eu preciso ter para poder usar, mas eu não paro nele, porque o que está em foco é a minha ação e os processos que eu vou realizar para que essa ação se efetive. Então, aí a gente tem a diferença de um trabalho metalinguístico nessa perspectiva, e aí é uma parte da metacognição, né? A metacognição pode ser aplicada a outras tarefas que não só as linguísticas, né? E as tarefas especificamente linguísticas, em que a manipulação vai ser da língua, mas que eu vou estar refletindo também sobre os processos e ações e saberes que estão envolvidos.
Acho que é isso. Muito obrigada, agradeço demais as contribuições, Diego, Patrícia, Natália, Marcos, Fabiana, e já deixo também o convite para vocês ouvirem a perspectiva bakhtiniana no dia 16 de setembro. Nós convidamos a professora Juliana Assis, da PUC de Minas, que estuda letramentos acadêmicos, e conversa um pouco também com a psicologia social, né? Isso também é interessante. Ela vai lá na teoria das representações sociais e conversa com Bakhtin. Eu estou assim, curiosa para entender melhor. E a segunda convidada é a professora Carla Reichmann, que é da Federal da Paraíba, né? Então, serão essas duas convidadas que vão fazer essa conversa, né? Vão conversar conosco sobre o letramento, os letramentos acadêmicos. Ok, gente? Então, um beijo. Até a próxima. Obrigada. Queremos agradecer também, né, a todo mundo, assim, que esteve aqui, e continuem, né, participando das atividades, tá bom? Lá no site e no Instagram, a gente está sempre divulgando. Muito obrigada. Tchau, beijão. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.